O TikTok vai dominar o mundo se já não dominou. Essa não é uma afirmação vazia e desprovida de sentido. Se antes essa rede era um ambiente dominado por dancinhas que se popularizou entre os mais jovens, hoje ele redefine tendências em uma escala global independente da faixa etária. Até sua avó usa TikTok, não é? Mas com todo esse poder na mão e esse crescimento colossal, será que o TikTok pode se tornar um King Kong dos tempos modernos e destruir os impérios que já habitam os grandes centros urbanos e sociais? Será que ele chega para somar pontos com outras gigantes da comunicação ou representa um novo marco? O que vamos te contar aqui tem potencial para mudar a maneira como você interage com redes sociais. Como o TikTok irá dominar o mundo? Fica até o final do vídeo e descubra por conta própria. Antes de revelarmos como o TikTok vai tocar todo mundo e, consequentemente, mudar nossa forma de interagir online, nós do grupo Ideal Trends queremos te oferecer uma oportunidade que mudará o seu negócio. Iremos te entregar um plano personalizado de crescimento do seu negócio com estratégias validadas que geram lucratividade e escalabilidade em todas as 30 empresas do nosso grupo. Em uma reunião com os nossos consultores, você receberá um diagnóstico completo do seu negócio para descobrir o que ele precisa para crescer, aumentar seus lucros e faturamento e gerar mais resultados. E além disso, com os resultados em mão, vamos te ensinar técnicas validadas de como executar o plano para alcançar as metas almejadas. Tudo isso sem custo algum. Você não ouviu errado, não. É de graça. É o nosso presente para sua empresa. Quer agendar sua reunião? Clique no link que eu vou deixar aqui mesmo na descrição do vídeo e nossa equipe vai entrar em contato com você. Não deixe essa oportunidade passar. Esse é o momento único para você construir um negócio exponencial, empresário. O TikTok é um oceano, mas as pessoas achavam que era apenas uma onda. Com seus vídeos curtos e uma interface intuitiva, ela parecia ser apenas mais uma dessas febres que passaria com o tempo. Mas não passou, e esse vídeo é a prova incontestável que a onda se tornou um tsunami e remodelou como nos comportamos digitalmente. Com uma estratégia cirúrgica e bem consciente, eles cresceram e se tornaram referências entre os jovens. Se você pesquisar em qualquer lugar, muitos vão alegar que eles foram inovadores e fizeram algo que ninguém estava fazendo na época. Mas eu acredito e te convido a analisar junto comigo que o TikTok não inovou tanto quanto pensam. A fórmula do sucesso deles não é algo guardado a 7 chaves. Era algo debatido e que muitos já sabiam. A diferença é que eles abriram caminho para que outras empresas pudessem prosperar. A fórmula do sucesso ou a fórmula que todos conheciam, mas não queriam testar. Se você andasse pelos corredores de algum curso de marketing digital nos últimos 10 anos, você ouviria uma discussão sobre o perfil do usuário de redes sociais. Era uma tendência crescente que muitos já observam à distância. Com um turbilhão de conteúdos ofertados, as pessoas se sentiam atoladas de dados e sem norte. Na outra ponta, com o tempo se tornando um ativo cada vez mais necessário e competitivo, as redes sociais precisavam captar audiência o mais rápido possível. Por isso a tal regra dos 3 segundos. Mas eu te conto em outro momento sobre isso. Se voltarmos ainda mais um pouquinho no tempo, quando suas redes sociais preferidas eram apenas mato, podemos incluir um clichê que dita o comportamento humano desde os nossos primórdios. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Como seres sociais, imagem e movimento chamam nossa atenção mais do que palavras. Compreender sons e interpretar textos leva tempo. Enxergar, não. Usando essa sabedoria das ruas, redes sociais como o Instagram surgiram e se tornaram referência. Reconhecer a sabedoria popular e as necessidades da audiência foi parte fundamental do processo de dominação global. Mas uma coisa ainda precisa entrar na equação. A conta não fecha. Até aqui vamos considerar os seguintes pilares do sucesso da plataforma: uma interface convidativa, um alinhamento com os interesses emergentes, um algoritmo complexo, vídeos curtos para uma audiência cada vez mais criteriosa e sem tempo. Vamos nos debruçar agora sobre as estratégias que levaram o TikTok para outro patamar. O TikTok, desde o início, adotou uma abordagem agressiva para entrar e dominar mercados emergentes. Por meio de uma combinação de localização de conteúdo e de parcerias estratégicas com criadores locais, o aplicativo conseguiu criar uma presença robusta em diversas regiões. A empresa por trás do TikTok, a ByteDance, utiliza dados demográficos detalhados para adaptar o aplicativo às preferências culturais e sociais específicas de cada país. O que quebra uma estrutura muito sedimentada no mercado digital que afirma que os aplicativos precisam criar conteúdos abrangentes e com apelos universais para conseguir falar com uma audiência maior sem que alguma parte da mensagem se perca na tradução. Com essa postura, as pessoas tinham acesso ao que queriam ver e o aplicativo se tornava uma espécie de TV aberta digital, democrática e acessível.
Perceba que a tal dominação global se dá pela dominação estratégica de nichos. Atuando também em mercados emergentes, ele se integrou ao cotidiano dos usuários, sendo disseminador cultural e, por proximidade, parte da cultura local. Isso é feito não apenas traduzindo o aplicativo para vários idiomas, mas também através do desenvolvimento de algoritmos que permitem que conteúdos locais sejam expostos e encontrem uma audiência que se conecta intimamente a eles. Eles também incentivam a criação de conteúdo local, o que aumentou a sua aceitação e relevância entre o público mais jovem. O TikTok também colabora com marcas locais e influenciadores para criar campanhas de marketing direcionadas. Essas parcerias ajudam a aumentar o reconhecimento da marca e a criar uma sensação de comunidade e pertencimento entre os usuários. Além disso, essas colaborações muitas vezes envolvem desafios virais que podem aumentar rapidamente a base de usuários do aplicativo, convidando todo usuário a se tornar um potencial criador de conteúdo. Se as pessoas se sentem representadas, elas continuam conectadas. Seja pelos temas ou pelo sotaque, elas ficam. Mas do outro lado, o que pode ser, além do desejo e talento natural, um motivador para que o criador permaneça produzindo? Se estabelecer em mercados emergentes, permitiu que o TikTok entendesse as dores dos consumidores e dos criadores. Enquanto expandia conexões e fomentava conteúdos localizados, novas oportunidades econômicas surgiam. Isso permitiu que eles fossem além da convencional monetização através de publicidade e parcerias, mas criassem também oportunidades indiretas, de olho sempre no aumento do empreendedorismo digital entre os usuários, que utilizam a plataforma para lançar e promover os seus próprios produtos e serviços. Enquanto prospera e suas dancinhas se tornam menos relevantes, abrindo um leque de possibilidades infinitas, o TikTok não pisa nos freios. Com uma série de mudanças, a plataforma mira no desenvolvimento de tecnologias com uma capacidade ainda maior de previsibilidade. Esse é o momento que apresentamos a verdadeira fórmula do sucesso, ou algo que todos farão, mas ainda não sabem como. Mas antes de te revelar o maior segredo do TikTok, se você está curtindo esse vídeo, deixa o seu like. E para garantir que você estará sempre um passo à frente das inovações do mercado, inscreva-se e ative as notificações. Já se inscreveu? Então de volta ao vídeo. Falar sobre algoritmos parece até coisa do passado, não é? Todos os dias surge algo novo e o que descobrimos na semana passada vira notícia velha. Com tantos recursos, o que sobra, hein? Os algoritmos do TikTok parecem uma resposta viável. Eles são projetados para capturar uma variedade de sinais do usuário, desde o tempo de visualização até a interação por meio de likes, comentários e compartilhamentos. Esses dados alimentam um modelo sofisticado que aprende continuamente sobre as preferências dos usuários, ajustando o feed de cada um para oferecer conteúdo cada vez mais relevante e envolvente. Essa adaptabilidade, apesar de ser uma palavra grande, possui uma função bem simples: mostrar para você o conteúdo com maior chance de adesão e investimento. E personalizar conteúdo é o que mantém os usuários retornando à plataforma repetidamente. Além de personalizar feeds, o TikTok também reconhece imagem e som com uma velocidade assustadora. Isso permite que a plataforma identifique rapidamente tendências e análise em poucos segundos com pouca originalidade e que infringam regras. Isso mesmo, falta de originalidade. O TikTok incentiva a criação de conteúdos com impacto e inéditos e trava uma batalha atual contra vídeos que repliquem conteúdo protegido. Mas, por mais que preze por conteúdos originais, a plataforma também abre espaço para desafios de dança que utilizam memes ou músicas virais e distribui esse conteúdo para incentivar mais engajamento. Inúmeros artistas viram suas músicas explodirem na plataforma e se tornaram um sucesso de nível global. Se até aqui a rede já tinha compreendido profundamente os hábitos e acelerado a resposta para a seguinte pergunta: o que eu quero assistir? Eles tinham que lidar agora com as questões legais, tanto por causa dos problemas de controle e segurança de dados, quanto pelos países que demonstram um descontentamento com a sua crescente operação. Amigos, com grande poder vem grandes responsabilidades. O uso intensivo de dados pelo TikTok leva a questões sobre privacidade, fato que deve ser considerado hoje em dia por qualquer empresa do segmento. A empresa enfrenta o desafio contínuo de equilibrar a inovação tecnológica com a responsabilidade de proteger a privacidade dos usuários e usar seus dados de forma ética e transparente. O TikTok enfrenta um desafio significativo na gestão de uma enorme quantidade de conteúdo gerado pelos usuários diariamente. Para manter a qualidade e a segurança dentro da plataforma, a empresa implementa políticas de conteúdo rigorosas que definem claramente o que é aceitável e o que não é. Essas políticas ajudam a moderar conteúdos potencialmente prejudiciais ou ofensivos, garantindo que o ambiente do TikTok permaneça convidativo e seguro para todos os usuários.
Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelo TikTok na gestão de conteúdo é a variedade de contextos culturais da sua base global de usuários. O que pode ser considerado apropriado em uma cultura pode ser sensível ou ofensivo em outra. Portanto, o TikTok trabalha para adaptar suas políticas e práticas de moderação para refletir a diversidade cultural de seus usuários. Em resposta às críticas e às desconfianças do público e dos reguladores, o TikTok tem aumentado seus esforços para ser mais transparente sobre suas políticas, o que não parece ser um caminho eficiente até o momento para pôr fim a uma batalha travada com os Estados Unidos, algo que veremos mais a seguir. O crescimento do TikTok, que parece não ter fim, tem sido uma área de particular interesse e preocupação entre as potências globais, especialmente entre a China e os Estados Unidos. O aplicativo foi rotulado por alguns críticos e políticos como uma potencial ameaça à segurança nacional devido a temores de que os dados coletados pela plataforma possam ser acessados ou utilizados pelo governo chinês. Essas preocupações levaram às discussões sobre a proibição ou a restrição severa do uso do TikTok em vários países. A preocupação já relatada com o uso de dados é um anseio natural e um esforço contínuo de órgãos reguladores espalhados pelo mundo. No entanto, o uso de dados é uma realidade de qualquer plataforma semelhante ao TikTok. Enquanto analisamos isso de perto, uma coisa parece certa sobre essas tensões. Elas fazem mais parte do jogo geopolítico do que as dancinhas e memes poderiam prever. Até mês retrasado, por exemplo, essa batalha não tinha gerado maiores repercussões. Foi só no mês passado que os problemas se intensificaram com a decisão do governo americano de banir a plataforma do país, após exigir que ela fosse vendida, forçando a ByteDance a realocar peças no tabuleiro e decidir durante essa semana que iria processar o governo, pois via na decisão um ato inconstitucional. Essa é uma decisão inédita. O impacto desse banimento pode abrir precedentes para que outros países focados nos seus próprios interesses comerciais ou políticos façam o mesmo. Enquanto o mundo observa atentamente os próximos passos, banir uma plataforma que representa uma nova era no e-commerce, na publicidade e na geração de novos empregos, no fomento da cultura, com impacto de bilhões de dólares anualmente, não parece uma decisão fácil. Mas nada disso parece impactar o TikTok. Só no ano passado eles lucraram 60% a mais do que lucraram no ano anterior, passando de 25 para 40 bilhões de dólares, enquanto as tensões aumentavam. O TikTok não é apenas uma plataforma que conecta pessoas em torno de um interesse em comum. É um fenômeno cultural que continua a expandir o seu impacto sobre a economia digital, a diplomacia de dados e a cultura global. Se você está inspirado pela capacidade de inovação e impacto do TikTok e deseja aprender como aplicar estratégias semelhantes no crescimento do seu próprio negócio, clique no link abaixo e marque a sua sessão estratégica para descobrir o que a sua empresa precisa para aumentar o seu faturamento, lucros e resultados. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar. E me responde nos comentários qual outra estratégia do TikTok você adicionaria aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.